Irmãos, é comum nós tratarmos de alguns temas e alguns são, de certa forma, polêmicos, são temas complicados, mas eu também tenho direito, tenho o direito de emitir minha opinião pessoal sobre algumas questões tratadas pela escatologia. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de dois temas. Primeiro, a respeito daquele controle, o controle que virá sobre toda a terra, em que as pessoas, mesmo possuindo dinheiro, não terão como comprar, enfim. E o outro aspecto, a respeito da perseguição. São dois temas voltados aí para os últimos tempos, retratados em muitos livros que tratam sobre o tema escatologia. E escatologia, claro, é a matéria que estuda as coisas relacionadas ao tempo do fim, ao tempo que precede a volta de Cristo Jesus. Eu quero ler com vocês 1 João, capítulo 2, versículo 18. 1 João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Amados, com certeza nós temos convicção plena que estamos vivendo os últimos momentos sobre a face da terra. Não sei precisar você se esses últimos momentos está na casa dos milhares de anos, ou na casa das centenas de anos, das dezenas de anos, ou será no dia seguinte, amanhã, por exemplo. Não posso precisar quando será a volta de Cristo Jesus, nem tampouco quando será a data do desenrolar de algumas informações, de alguns temas que nós comumente vemos tratados nas igrejas com relação ao tempo do fim. Mas uma coisa é certa, irmãos, disso nós temos convicção plena. Eu acho que essa convicção ela é generalizada no meio evangélico, em que a volta de Cristo Jesus é eminente. Cristo Jesus está voltando, irmãos, e precisamos estar preparados para esta volta. Já falei algumas vezes que se a volta de Jesus não é aquela que nós esperamos, lá nas nuvens, por exemplo, mas ele pode voltar para você nesta tarde, amanhã, depois de amanhã, o ano que vem, sei lá, porque um dia ou outro nós vamos partir, deixar esta vida e partir para a eternidade. E isso vai acontecer, claro, quando nós partimos desta para outra, através da morte. Não deixa de ser uma volta de Cristo Jesus para aqueles que morrem. Irmãos, aqueles que morrem, está selando ali também o seu destino espiritual, a sua vida eterna. Com a morte a pessoa sela se ele há de herdar os céus ou há de herdar o sofrimento eterno que está reservado para aqueles que não querem nada com Deus. E a Bíblia é muito clara, e a justiça de Deus é clara também nesse aspecto. Ele afirma que as pessoas que o rejeitam, infelizmente, não terão como moradia eterna a salvação, os céus, mas há de sofrer junto com Satanás e seus anjos caídos, denominado como demônios. Mas, irmãos, não é bem esse o tema. Nós queremos hoje apenas conversar com você, nada de impor para você essa posição, nada de colocar isso como uma verdade única, mas é meu pensamento. Dentre tantos pensamentos que são comuns, este é um deles, tá? E eu quero expor para você aquilo que eu penso a respeito do fim. Primeiro nós vamos falar um pouco, irmãos, daquilo que eu entendo como o controle que haverá nos últimos tempos. Um controle que mesmo o cristão tendo dinheiro será impossibilitado de comprar. E esse controle já foi personificado de diversas formas. Lembro-me que quando o código de barra surgiu há uns, sei lá quantos anos, quase 20 anos atrás, a crentalhada entrou em alvoroço. Foi uma coisa terrível. Todos apontavam para o código de barra como a marca, o 666, aquele controle. As pessoas viam no código de barra o controle seria tatuado na pele, essas coisas todas. O código de barra veio, passou, virou uma tecnologia muito útil em todos os aspectos, inclusive usado pelos cristãos. Toda empresa hoje que produz alguma coisa faz uso do código de barra para facilitar o controle de tudo. E ultimamente nós temos visto nascer, irmãos, a grande celeuma do chip.
a pastores batendo, batendo o pé no chão e afirmando por A mais B, comprovando por matérias jornalísticas que estão aí pelo mundo afora, que o chip realmente é o controle. Não tem como escapar do chip dessa vez. Todos serão chipados e esse chip a pessoa há de passar diante de um leitor e se porventura a pessoa não possuir esse chip, não terá acesso àquilo que eles desejam. Essa é a última moda, não é, irmãos? É a última moda. Muitos pastores falando e afirmando que isto está em conformidade com a verdade bíblica, é a palavra de Deus verdadeiramente. Mas eu quero falar para você que da mesma forma que o código de barra não foi muito à frente, essa história do chip também não vai muito à frente, tá bom? Até porque o chip já existe há muito tempo mesmo. É um controle, inclusive, usado em animais, usado em diversas outras áreas. Então o chip é algo relativamente comum, mas está entrando dentro das igrejas hoje como se fosse a grande novidade, a grande sacada do capeta nesses últimos tempos. Mas eu quero falar para você, meu amado, que eu também não acredito muito nisso não, tá? E eu tenho horror, na verdade, a pastores, a presbíteros e outras autoridades eclesiais que se levantam na igreja e querem empurrar a goela abaixo da crentalhada essas teses, tá bom, irmãos? Porque na verdade isso é apenas teses, nada mais do que isso, e teses até necessitadas de um pouco mais de comprovação bíblica. O que eu vou falar para vocês também não deixa de ser uma tese, eu quero que você a veja desta forma. Eu particularmente, irmãos, creio que esse controle em que todos falam por aí, em que todos apontam, esse controle seja eminentemente no aspecto espiritual. Eu não creio que Satanás vai fazer uso de tecnologia, eu não creio que Satanás vai fazer uso da política e até mesmo de militares para esse controle. Não creio nisso não, tá bom, amados? Não creio de forma alguma, não consigo ver fundamentação bíblica para dar assim, veracidade a essas afirmações. Eu creio, irmãos, como Satanás é espiritual, Deus é espiritual, e a nossa vida, o mais importante é o espiritual, não é verdade? O que é mais importante para mim, a minha vida física ou a espiritual? Claro, a espiritual. Eu morro por Cristo Jesus, ou seja, a minha vida física é de menor valor do que a minha vida espiritual. Eu valorizo mais a minha vida espiritual, a minha comunhão com Deus, a minha santidade, a minha retidão, o meu estar próximo a Deus do que o meu corpo físico. Claro, isso aí é comum a todo cristão. E eu vejo que o melhor controle seria o espiritual. Se porventura esse controle vir da forma que todos pensam, eu entendo, amados, que ele será no aspecto espiritual. E até vemos isso. Hoje já temos um prenúncio de tudo isso. Nós vemos, amados, que nessa onda da espiritualidade, a religiosidade está cada dia mais em ascensão. As pessoas estão consagrando tudo quanto têm às divindades às quais eles prestam culto. As pessoas estão consagrando, meus amados, e podemos ver isto, que as empresas consagram seus produtos, vemos que as pessoas consagram as suas vidas, vemos que as empresas estão sendo consagradas a entidades religiosas e, por consequência, amados, toda a produção de determinadas empresas tornam-se consagradas às trevas, torna-se dedicada ao maligno. Como nós que somos povo de Deus, servos do Senhor, vamos fazer uso de produtos que sabemos, que temos consciência, que são consagrados às trevas? Você entende, amados? Mesmo com dinheiro, chegará o tempo, creio nisso, chegará o tempo que mesmo você com a sua conta bancária, tá legal lá na conta bancária, tá bonita, mas você não há de comprar produtos, não há de comprar bens, porque você tem consciência que aquilo na fonte é consagrada a uma entidade religiosa, a uma entidade espiritual. Como é que você vai pegar o teu dinheiro e entregar e usar para adquirir algo que você sabe que já foi dedicado a Satanás? À primeira vista, irmão, você fala assim, mas eu quebro a maldição.
Mas quando nós vamos para a palavra, quando nós lemos Paulo afirmando, lá em Coríntios, Paulo afirmando que quando você for ao mercado, você deve usar, deve comer, deve comprar tudo quanto existe no mercado, sem problemas. Mas, se alguém falar para você, este produto é consagrado, esse produto é dedicado a uma entidade religiosa, o que é que diz Paulo? Não devemos comprar, não devemos fazer uso. E é isto que tem ocorrido, irmãos. Tem ocorrido de forma lenta e as pessoas não estão se dando conta. Não será o chip que vai te impedir. Você não vai precisar passar diante de um código de barra e diante de um leitor de chip e se porventura você não tiver o chip, você não terá acesso ao mercado. Isso é fora de cogitação. Sinceramente, eu não consigo ver nexo nisso. Não consigo ver, meu amado. Porque o diabo faria uso de um sistema político, um sistema militar, se ele tem tudo na mão dele no aspecto espiritual. E o que importa para o diabo não é o nosso corpo, mas a nossa alma. O que importa para Satanás verdadeiramente é a nossa alma. E nós vamos, irmãos, chegar num ponto em que as coisas serão muito comuns e estão cada dia mais comuns. Cada dia mais comuns. As pessoas cada vez mais têm acesso a tudo. Hoje a facilidade está cada dia maior, facilidade para comprar, facilidade para vender, mas está chegando o tempo, meu amado, que mesmo com essa facilidade, você não poderá comprar porque você terá consciência que o carro da marca tal, por exemplo, lá na fonte, o empresário que é dono daquela empresa, consagrou toda a empresa para uma entidade, toda a empresa para um espírito maligno, toda a empresa para um deus pagão. Como você vai fazer uso disso? Elisa Oliveira, eu vou no supermercado. Aí você chega no supermercado para fazer a sua feira, você descobre que da bancada de arroz, por exemplo, todas as empresas que estão ali expostas são consagradas a uma entidade religiosa. E está explícito. Hoje nós temos arroz São Joaquim, arroz São Judas, arroz não sei o que, arroz Nossa Senhora tal. Enfim, está explícito essa consagração. Sem contar, irmãos, quando você olha o pacote de alguns produtos, lá na marca, lá no produtor, tem lá, produzido pela companhia Santo alguma coisa, produzido pela companhia, sei lá, uma divindade qualquer, que dá nome à empresa. Me fala, irmãos, alguém coloca o nome de uma entidade religiosa numa empresa por quê? Porque ele é o quê? Devoto, claro. Então, se a pessoa é devoto de uma empresa, ele quer honrar essa devoção dando o nome daquela entidade, daquele espírito, daquele Deus a esta empresa. E, consequentemente, ele consagra tudo para aquela entidade, para aquele espírito. Então, consequentemente, irmãos, a empresa está sob a guarda, não é? Está dedicada sob a guarda daquele espírito, daquela entidade religiosa. E como eu, servo de Deus, amados, como você que é servo de Deus vai comprar esse produto? Me explica. Elisa Oliveira, eu compro, aí eu vou lá e consagro. Como você pode consagrar alguma coisa que deliberadamente você sabe, está explícito que é consagrado? Se aplica ao texto de Paulo. Coma de tudo, mas aquilo que está consagrado não cabe a você. Se é possível consagrar essas coisas, poderíamos pegar, por exemplo, os despachos das religiões pagãs, das religiões afros, as galinhas pretas, as farofas. Você poderia pegá-las e consagrá-las a Deus. Por que você não faz isso? Porque aquilo lá é macumba, porque aquilo lá é um despacho. Mas é a mesma coisa, irmãos. A Bíblia nos diz que por detrás de uma imagem, quem está? Quem está por trás das imagens? Não é o demônio? Não é o demônio que está por trás das imagens? Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 10. Deixe-me confirmar se eu estou com o texto correto. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 19, nos diz: O que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que a eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Você está vendo a seriedade?
Para que Satanás vai fazer uso de chip, de código de barra, se ele tem um controle espiritual nas mãos? E Deus, já prevendo essa situação, claro, usou o apóstolo Paulo para deixar claro em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19 e 20, esta verdade. Então quero que você abra teus olhos, amados, e que fique atento, porque a cada dia que passa a situação fica mais difícil. A cada dia que passa está mais complicado. E chegará o tempo, irmãos, que todas as coisas serão consagradas na fonte. Chegará esse tempo. Aí, irmãos, será o tempo difícil para nós, servos de Deus, porque nós vamos viver em meio a uma sociedade que tudo transcorre normal. Perseguição militar, perseguição da polícia com relação à nossa fé cristã está em desuso. Isso aí vai acabar. Já acabou no Brasil, aqui não existe. Nós temos liberdade de expressão, liberdade de culto. Então é impossível sermos perseguidos pelo Estado, pela nossa fé em Cristo Jesus. E vemos que isso tem caído mundo afora. Essa liberdade de culto tem se expandido mundo afora. Então o que vai sobrar para a gente? Ah, mas em montanha, no Espírito Santo, a polícia vai se levantar contra a crentaiada, e se todos não fizerem dessa forma, vão colocar todos na cadeia. Onde colocaríamos tantos crentes? Quem ia perseguir essa crentaiada se vamos chegar a 50% da população nacional? Quem vai perseguir essa crentaiada toda? Corre o risco da crentaiada perseguir os não cristãos? Vamos ficar empate aí, né? Meio a meio? Então, irmãos, nós precisamos ser sábios e deixar o Espírito Santo mover na nossa mente, abrir o nosso entendimento e entendermos que aquilo que realmente mexe com a gente, que toca na gente, coloca freio na gente, é o espiritual. E eu não posso de forma alguma desonrar o meu Deus para comprar produtos que eu sei que não é permitido, que não são permitidos por Deus. Eu não posso fazer isso. É em cima dessas coisas, amados, que nós precisamos estar atentos. Porque Satanás já está preparando. E é bom, irmãos, que nós estejamos também atentos para isto e que levante-se dentro desse contexto homens de Deus que possam produzir para a honra e para a glória do Senhor, para que no tempo oportuno, no tempo das dificuldades, nós tenhamos a quem recorrer para comprarmos nosso arroz, comprarmos nosso feijão, a nossa carne, o nosso frango, conhecendo a fonte e sabendo que a fonte é dedicada, é consagrada ao nosso Senhor e Salvador. Essa que é a verdade, e eu quero chamar já a tua atenção hoje para você não desonrar a Deus indo ao mercado e comprando aquilo que não é de Deus. Versículo 25 de 1 Coríntios capítulo 10 diz: Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Preste atenção. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isso é coisa sacrificada a ídolo, não comais por causa daquele que vos advertiu e por causa da vossa consciência. Amém? Ouça aí, irmãos. Para que você quer uma arma maior do que essa na mão do capeta? Ele que domina essa terra? E é esse o caminho que ele está fazendo, irmãos. E hoje nós não temos observado isso, nós não estamos atentos a isso e estamos vivendo em cima de fábulas. Enquanto hoje é ensinado a respeito do chip nas igrejas, ninguém presta atenção nessas coisas condenadas ao maligno. Ninguém ensina a respeito das coisas condenadas ao maligno que não nos são permitidos adquiri-las. Ninguém ensina isso na igreja, irmãos. E nós vemos pessoas usando na igreja toda sorte de porcarias, que nós sabemos que a fonte não é de Deus, que a fonte é do maligno, são um modismo que surge em meio à sociedade, que nós sabemos que a fonte não é de Deus, são produtos, até na igreja, irmãos. Muitas vezes nós vemos na igreja, em alguma festinha, alguma coisa assim, alguma confraternização na igreja, produtos que trazem estampado em seus rótulos, produto santo alguma coisa. Outra referência à espiritualidade, à religiosidade, enfim, mas que está estampado no rótulo. E hoje, como que cegos, irmãos, as pessoas compram e levam isto para dentro da igreja. Estejam atentos, irmãos,
Porque é nessas coisas, são nessas pequeninas coisas que o capeta quer nos enrolar, que o capeta quer quebrar nossa comunhão com Deus. Você compra esse produto, traz para dentro da sua casa, esse produto maligno que você não tem como consagrar a Deus, porque na fonte já foi consagrada ao espírito malignos. Você traz, você consome, aí você se descobre com doenças, você se descobre com problemas conjugais, você se descobre quebrado financeiramente, você vê que as coisas não estão dando certo, a tua família vai pro beleléu, enfim, tudo desanda para você, tudo anda de uma forma contrária. Aí você fica se perguntando, mas por quê? Por quê? Eu sou uma pessoa de oração, leio a Bíblia, jejuo. Por que acontecem essas coisas? É porque muitas vezes, irmãos, as pessoas têm olhado apenas um lado e têm esquecido de olhar o outro lado. As pessoas não têm buscado discernimento de Deus nesses últimos tempos. Não têm buscado o discernimento, amados. É preciso buscar de Deus discernimento. É buscar o entendimento para compreender a profundidade das coisas espirituais. A profundidade, irmãos, que envolve tudo aquilo que é espiritual. E se é espiritual, envolve consequentemente as nossas vidas, que somos seres eminentemente espirituais. E isso que é mais importante para a gente. Nós precisamos, irmãos, zelar pela nossa saúde espiritual, vivermos acordados para essa realidade, vivermos atentos a essa realidade, para que nós não venhamos trazer para dentro da nossa casa maldição, maldição com produtos consagrados aos espíritos imundos. E eu tenho falado, irmãos, que toda vez que você traz para dentro da sua casa alguma coisa que é consagrado a Satanás de forma direta ou indireta, não é por que indireta? Porque muitos produtos são consagrados a santos, são consagrados a deusinhos, são consagrados a, enfim, a uma série de situações. Quando você traz essas coisas para dentro da sua casa, seja na área da alimentação ou do vestuário, enfeites, enfim, esses penduricalhos que você coloca na parede, coloca aí em cima das suas mesinhas. Quando você traz aquilo que é consagrado, aquilo que é do diabo para dentro da sua casa, impossível consagrá-lo, já nos diz a Bíblia. Outro aspecto, irmãos, é que você traz como se fosse pequenos fortes do diabo. Pequenos fortes. Sabe o que é forte? Aquele lugar seguro, não é? Um consulado, vamos pegar como exemplo, consulado, pequenos consulados do diabo para a sua casa. Nós sabemos, irmãos, que o consulado é um pedaço do nosso país, por exemplo, nos Estados Unidos. O consulado brasileiro nos Estados Unidos é território nacional. Não há permissão dos americanos para adentrar. A força militar, por exemplo, dos Estados Unidos não pode ter acesso ao nosso consulado sem que haja uma permissão, porque é território nacional lá fora. É um pedacinho do Brasil nos Estados Unidos ou em outro país qualquer. Da mesma forma, amados, quando você compra um produto que você sabe que aquilo é do capeta, e você traz para dentro da tua casa, você está colocando dentro da tua residência, no meio da tua sala talvez, ou na tua cozinha, na tua geladeira, pequenos consulados, dos quais o maligno não se afasta. E dali de dentro, irmãos, com permissão sua, porque foi você que comprou, com a tua própria vontade, você que trouxe, você que colocou dentro da sua casa, então está implícito que você está permitindo, é o teu querer. Então você traz para dentro e você ali, irmãos, cria verdadeiros fortes, dos quais o maligno começa a atirar em você. Jogar suas flechazinhas, dar seus tirozinhos de fuzil, de canhão muitas vezes. Aí você vê que as coisas ficaram difíceis, ficaram complicadas e você não consegue ver a fonte. Faça uma faxina na tua casa. Faça uma faxina, retira tudo aquilo que não é de Deus, arranca de dentro da tua casa tudo aquilo que você vê, que você descobriu, que você recebeu discernimento e você tem certeza que não é de Deus. Arranca, joga fora, meu amado. Quantos quadros que são diabólicos, roupas que são diabólicas, alimentos consagrados, quantos? E você traz e coloca dentro da sua casa. Quero falar para você, meu irmão, eis o grande controle do diabo. Não é o chip, não serão os códigos de barra.
ou outra tecnologia que certamente virá por aí, mais moderna do que o chip ainda, não serão essas tecnologias que há de ser usada para o controle que todos falam por aí, mas será um controle, irmãos, espiritual, e você terá liberdade de pisar na bola com Deus, trair Deus e comprar estas coisas, ou manter-se firme, santo, inabalável e rejeitar a aquisição desses produtos, mesmo com disponibilidade de dinheiro, mesmo com sua conta bancária bonita demais. Conta bonita, hein? Recheada de reais, recheada de dólares, mas você fica impossibilitado de comprar, porque foi consagrado. Você entende, irmãos? Eu quero falar para você, meu irmão, este é o entendimento que Elias Oliveira tem recebido do Espírito Santo de Deus. É o entendimento que Deus tem me dado a respeito das coisas dos últimos dias, a respeito desses pontos escatológicos que são pregados por aí. E eu quero falar para você, amado pastor, faça como eu estou falando. Isso aqui é uma tese, é uma suposição que parte do meu coração, que eu entendo dessa forma. Quero falar para você que o mesmo princípio é o do chip, é o do código de barra, e entre outras formas de controle que são pregadas por aí. Pregue isso se você desejar pregar, mas pregue isso como uma tese. Jamais, amado, jamais coloque isso como uma verdade única, uma verdade exclusiva, uma revelação total de Deus para a igreja, até porque nós não temos a revelação dos pontos finais, de como será, se será antes, depois, se será no meio, enfim. O Senhor ainda não nos deu a revelação definitiva do Apocalipse, e o que nós temos visto, irmãos, são apenas suposições, muitos livros escatológicos, umas centenas de milhares de livros escatológicos, que são verdadeiras heresias, verdadeiro lixo teológico, que para nada serve a não ser trazer confusão ao povo de Deus, para trazer confusão à família do Senhor. São teses que são pregadas como verdades incontestáveis, e ferem de forma direta, irmãos, o que diz lá em Apocalipse, no finalzinho de Apocalipse. Deixa-me ver só a sentença. Estou abrindo a Bíblia aqui. Apocalipse, capítulo 22, versículo 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa da palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19. Essa é a sentença, amados. E temos visto, amados, que as pessoas estão escrevendo livros e livros abordando temas escatológicos, apocalípticos, que fere essa recomendação, que fere este selo que o Senhor colocou sobre o Apocalipse. Portanto, irmãos, cuidado por você não pregar e testemunhar, afirmar que aquilo é verdade, porque você pode estar ferindo esta palavra. Amém? Se você quer ensinar estas coisas na tua igreja, quer ensinar a escatologia na tua igreja, que você coloque que aquilo é uma tese. O que você está falando é uma tese, ou seja, é entendimento de alguns teólogos e algumas pessoas. Inclusive essa mensagem que você acabou de ouvir, é uma tese que eu estou explanando para você. Não a coloco como verdade única, longe de mim ter essa coragem de afirmar que será desta forma. Eu entendo que esta é a forma de entendermos, mas, ressalvo, é uma tese, é uma conjectura. Nada que possa afirmar será dessa forma, será assim. Não, longe de mim tal coisa. Não quero ferir esse texto de Apocalipse. Não tenho coragem de ferir esse texto de Apocalipse. Amém? Que você ouça essa palavra, que você possa refletir. E se por acaso não for dessa forma, mas que você já passe a observar, irmãos, e evitar comprar produtos que são consagrados na fonte a espíritos imundos. Que você faça uma ressalva e compre aquilo que ainda pode ser consumido pela gente
de forma a não nos envolvermos espiritualmente, a não termos problemas espirituais. Que Deus o abençoe, que Deus fale ao teu coração, encha a tua vida cada dia mais de satisfação, de alegria, de discernimento e que a presença do Espírito Santo transborde na tua existência. Amém? Um abraço ao teu irmão, o pastor Elias de Oliveira. Esta é a Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas. Vivos.com.br.